Meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês algumas coisas muito interessantes aqui, nesses versos 19 até o verso final do capítulo 7. É interessante mostrar que a vitória foi conseguida de uma maneira surpreendente mais uma vez. Deus faz algo extremamente maravilhoso, espetacular, diferente, e usando, inclusive, a sabedoria desse homem chamado Gideão. Então, o texto vai falar para nós, no verso 19, que Gideão e os 6 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, sabe que horas? Meia-noite, na hora da troca de guardas, do turno. Então, nesse momento é que eles chegam, porque era um momento primordial para que isso viesse a acontecer e para que eles pudessem ter alguma chance também de vitória. E aí é interessante dizer aqui no versículo 20, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Foi um barulho, foi uma coisa de doido. Os 300 homens, mais abaixo fala sobre isso, também tocando suas trombetas. E o que aconteceu? Isso gerou uma grande e profunda confusão. E acabou que os próprios midianitas lutaram uns contra os outros. Eles acabaram ferindo os próprios companheiros na batalha. Foi isso exatamente o que aconteceu aqui nesse texto. E aí, queridos, depois Gideão também convoca as demais tribos também, e inclusive no versículo 24, nós lemos que ele enviou mensageiros a Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas, cerquem as águas do Jordão, à frente deles até Bet-Pará. Ou seja, tudo aconteceu de tal forma, agora, aproveitando que alguns estavam fugindo, mas dando a chance assim que Efraim descesse, porque Efraim habitava uma região mais alta, o Planalto Central, e por isso mesmo eles viviam uma vida bem melhor, sem tanta influência daqueles povos vizinhos, e por conta disso ele manda que eles desçam e eles descem. E é interessante dizer que eles prendem a 2 líderes, Oreb, que significa corvo, e prendem também Zeeb, que significa lobo, né? Então, é o que acontece, é o que o texto nos fala. Eu estou lendo essa parte apenas para que os irmãos possam se situar e possam compreender o que está acontecendo aqui, né? Nós queremos enfatizar a vitória que Gideão alcançou, mas uma vitória que, antes de ser de Gideão, ela foi uma vitória, acima de qualquer coisa, uma vitória do próprio Senhor, o Senhor Deus, que venceu aquela quantidade enorme do exército midianita. E é interessante pensar nesta noite, eu quero refletir sobre isso, quando a vitória não nos faz bem, quando o sucesso, em vez de trazer benefício a uma pessoa, quando o sucesso acaba provocando, gerando coisas ruins no coração daquele que se sai vencedor, daquele que está tendo êxito em determinado momento. Vocês devem lembrar de Gideão. Gideão, no começo, como é que ele era? Ele era tímido, ele era acanhado. Alguns chegam a dizer que ele sofria de baixa autoestima. Ele era alguém que se via realmente como pequenino, como incapaz, alguém sem condição de libertar o povo do Senhor. Mas o que aconteceu? Aconteceu que Deus queria usá-lo. Deus usa, como nós já falamos aqui, as pessoas frágeis. Deus surpreende a todos quando ele se vale de instrumentos precários como nós para trazer a sua bênção, para trazer a libertação do povo. Deus, não raras vezes, ele age dessa forma. Só que nós vamos começar a observar de maneira mais clara que esse homem Gideão, que era um homem inseguro, que era um homem frágil, que era um homem oscilante, que agora ele vai mudar bastante em relação ao que ele era anteriormente. E isso mostra para nós como, às vezes, a vitória não faz muito bem. Como, às vezes, o sucesso pode fazer com que alguém fique meio altivo, como que um lado ruim, um lado mais complicado de nós, de cada um de nós, ele venha a aflorar, como aconteceu
com esse homem chamado Gideão. A gente começa a perceber uma ira acentuada, um ódio no seu coração, uma altivez de espírito, um desejo de se auto-glorificar diante do sucesso que ele havia obtido, diante do sucesso que ele havia obtido. E, não raras vezes, isso acontece também com pessoas ainda no século XXI. Pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Quando a gente chega, por exemplo, do trabalho, e de repente o chefe diz assim, olha, não tem ninguém como você, não. Quando alguma pessoa diz para você que você é maravilhoso, que você é especial, e você toma esse elogio como sendo algo propriamente seu. Você não consegue ver que é a graça de Deus sobre a sua vida, comunicando beleza, comunicando competência, habilidades. Nós acabamos por nos olhar como os tais. E isso é profundamente negativo ao coração do homem. Eu lembro uma certa ocasião na minha vida em que eu estava pastoreando uma outra igreja e a igreja se desenvolveu muito rapidamente, logo assim que nós chegamos naquela igreja, e quando nós tivemos uma reunião de pastores e líderes, quando eu cheguei na reunião, várias pessoas vieram ao meu encontro, me parabenizando pelo trabalho que eu estava fazendo, me elogiando, alguns deles, inclusive, sendo um tanto quanto exagerados, mas teve um que usou uma expressão muito comum entre nós. Ele usou uma expressão assim, você é o cara. Irmãos, eu parecia alguém da Igreja Universal. Eu falei, está amarrado. Eu não sou cara, eu não sou um cara, não. Porque o sucesso de hoje pode não ser o sucesso de amanhã. As coisas boas que estão acontecendo hoje é porque Deus está à frente, Ele está desejoso que tais coisas aconteçam. Mas se Deus mudar, se Deus quiser fazer algo diferente, e aí como fica? E a sedução, e como essas coisas mexem com a gente, não que a gente não possa elogiar, e nem tampouco que não se possa receber um elogio. O elogio, por vezes, fortalece, o elogio nos anima, nos dá encorajamento, mas quando é uma coisa exagerada, quando nós não estamos preparados para lidar com isso, pode ser algo tremendamente negativo para a nossa própria espiritualidade. E eu, na mesma hora, recusei aquele elogio todo, porque eu sabia que aquilo não me faria nem um pouco bem. E aí, meus irmãos, quando eu olho para Gideão, eu vejo que o sucesso subiu um pouco a cabeça de Gideão. Era alguém que tinha vencido a batalha. Ele não conseguia observar que ele venceu a batalha, mas com 300 homens. E aquilo seria impossível se não houvesse a participação ativa do próprio Deus, concedendo a vitória ao povo de Israel. Era isso que ele precisava entender. Eu quero te dizer nesta noite que quando você chegar lá, não se esqueça de dar glória a Deus. Quando você chegar em algum lugar, entenda que é a graça de Deus que está te permitindo chegar aonde você chegou. Mas também, nos momentos de derrota, de fracasso, nos momentos mais difíceis, nunca se esqueça que também Deus tem graça para com você. Deus, com a sua infinita bondade, Ele também derrama graça para nos soerguer, para nos levantar quando nós nos sentimos fragilizados por conta de alguma derrota, de algum embaraço na vida, e diria eu, até mesmo por algum pecado. Nós precisamos confiar na graça de Deus e prosseguir em nosso caminho. É isso que nós precisamos entender. Bom, e agora, quando nós vamos entrar no capítulo de número 8, nós vamos verificar, meus irmãos, como Gideão agiu de maneira diferente, em situações diferentes. Veja só o que nos diz o capítulo 8, versículo 1. Os efraimitas perguntaram então a Gideão, por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian?
e o criticaram duramente. Observe comigo que a atuação de Gideão aqui, a reação de Gideão, é uma reação profundamente polida, equilibrada. Alguns chegam a dizer que ele agiu como um verdadeiro político, querendo ficar bem com Efraim, porque Efraim era forte, Efraim era uma potência entre aquelas tribos. E aí, meus irmãos, isso nos traz à memória um versículo bíblico muito conhecido, lá do capítulo 15 de Provérbios, versículo 1, né? A resposta branda desvia o quê? O furor. Então, Gideão, ele propõe aqui uma outra maneira de agir com Efraim. Ele traz uma palavra branda diante dos questionamentos, diante da chateação do povo de Efraim, pelo fato de não ter sido chamado para a batalha inicialmente. Irmãos, nós precisamos entender que nesse momento aqui, ele o faz dessa forma, porque era conveniente que assim ele procedesse. Ele age dessa forma, porque politicamente era a melhor maneira dele agir. Mas quando chega no versículo de número 2, o texto nos fala: ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. Nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. O que Gideão fez aqui, gente? Gideão fala assim, olha, em vez de botar holofote sobre a cabeça dele mesmo, ele faz o seguinte, ele faz isso em relação a Efraim. Diz, olha, vocês sim que fizeram o que era mais importante, vocês conseguiram prender 2 líderes dos midianitas muito importantes. Alguns chamam eles de príncipes, alguns dizem que eles eram comandantes, mas Oreb e Zeeb. Então vocês fizeram aquilo que era mais significativo e que era mais importante. Ele tira de si a luz e lança à luz o valor, a competência, o papel mais importante sobre o povo de Efraim. Então, na verdade, ele agiu de uma maneira muito sábia. Ele foi extremamente hábil em lidar com esse questionamento que o povo de Efraim fez. E na sequência, no versículo de número 4, diz assim a palavra: Gideão e seus 300 homens já exaustos continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Então, ele dá uma parada, ele pede ajuda, ele pede por alimento, por água, por suprimento, mas veja só o que acontece. Versículo de número 6. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? E assim replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Talvez vocês não percebam aqui, mas o que está acontecendo é o seguinte: o povo de Sucote, ele tem um grande receio. Os reis de Midian ainda não haviam sido presos. Então havia um risco deles escaparem, deles formarem um novo exército e eles virem contra aqueles povos que ajudaram a Gideão. Então, o receio deles e a maneira como eles agiram foi uma maneira covarde? Foi uma maneira covarde. Mas a maneira foi justamente essa, por uma precaução, com medo do que poderia acontecer, porque durante 7 anos eles foram oprimidos, assolados pelos medianitas. E o grande receio deles
era que esses homens escapassem e pudessem voltar outra vez e perseguirem e matarem o povo de Sucote. E com isso Gideão fica enfurecido. A sua ira, a sua raiva, tudo isso vem à tona. E ele, na verdade, age como agiu, por conta justamente dessa situação que eles estavam vivendo. E olha comigo uma coisa muito importante aqui, no versículo de número 7. Quando Gideão replica, ele diz que rasgaria a carne deles com espinhos e espinheiros do deserto. Uma profunda ira por aqueles que também eram do seu povo. Olha que coisa interessante, olha que coisa surpreendente. É assim que agora Gideão está agindo. Ele pegou o gosto pela vitória, ele agora não é mais a pessoa tímida que ele estava sendo até então, ele agora é um homem da batalha, é um homem de guerra, e é um homem que não aceita ser contrariado. Ele não consegue lidar com isso. E uma grande ira se acende sobre ele, e ele promete punir o povo de Sucote quando ele conquistasse a vitória final, vencendo também Zeba e Zalmuna. E na sequência, eles prosseguem, o texto fala que eles vão parar agora em outra localidade. Veja comigo o versículo 8. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote, a mesma resposta, a mesma postura. Veja comigo. Aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Ele agora é um homem implacável. É um homem que não aceita uma atitude como essa. É um homem que se mostra como um guerreiro. E ele diz que quando voltasse, que quando vencesse finalmente, ele iria punir a essas duas cidades. Quando chegamos no versículo de número 10, no versículo 10, peço perdão a vocês, versículo 10, ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Agora são 15.000 homens com eles. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Noba e de Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas eles os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Veja a valentia, veja a garra, veja o destemor agora existente na pessoa de Gideão. E ele vai para cima, e ele enfrenta uma multidão e consegue mais uma vez lograr isso. Mas, meus irmãos, você pensa que para por aí, ele não se cansa. Obviamente, ele deve ter conseguido uma conjectura, o texto não fala, mas é óbvio, ele conseguiu em alguma cidade, em algum lugarejo, suprimento para si e para a sua tropa. Mas nós sabemos que, mesmo assim, essa vitória foi algo tremendamente grandioso para que Gideão conseguisse lograr êxito. Mas quando nós olhamos para o texto, vejam comigo, o texto vai nos dizer assim, versículo 13, depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi, então, a Sucote e disse aos homens de lá, aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo, olha só, ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote
castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Primeiramente, ele castiga Sucote. Alguns dizem de maneira muito clara que ele leva a cabo aquelas vidas. Mas quando chega no versículo seguinte, ainda é mais claro em relação a Peniel. O texto fala explicitamente que ele matou os homens daquela cidade. Ele usa de todos os meios. Ele capturou alguém, um jovem, para que ele pudesse dizer o nome dos 77 líderes da cidade de Sucote. E aí ele pune. Ele vai também a Peniel, que também não socorreu. E ele também pune aquela gente, inclusive os matando. Quando nós olhamos para isso tudo, meus irmãos, nós vemos a face de um homem obstinado, de um homem completamente diferente do que ele era inicialmente. Obviamente, o ser humano, ele passa na vida por alguns momentos nos quais ele sofre mudanças, sim. O ser humano muda também. Mas, em muito, na vida de Gideão, havia aquela falsa humildade. Sabe aquelas pessoas que falam, não, eu não sou isso tudo, não. Mas que dentro do coração, elas estão se achando. Parece que um pouco disso estava acontecendo com ele. Era aquela falsa humildade. Era aquela postura de alguém que se sentia tão acanhado, mas que na primeira oportunidade na qual ele consegue alcançar grandes vitórias, o que é que ele faz? Ele agora começa a se sentir inflado, a se achar, a entender que a vitória não foi conquistada por Deus, mas que ele teve uma grande e profunda participação em tudo aquilo que aconteceu. Meus irmãos, como o coração do homem, ele é enganoso. Primeiramente, ele estava humilde, na dependência de Deus, e nós veremos mais à frente, não hoje, mas na próxima semana, uma atitude profundamente arrogante por conta desse homem chamado Gideão. De uma forma, ele diz que não quer glória, mas, ao mesmo tempo, a maneira com a qual ele age mostra para nós que ele, na verdade, estava se sentindo, se achando, acreditando que ele era o cara e que ele precisaria ser honrado por aquilo que ele havia feito em relação ao povo de Israel. Ele era o libertador, ele era o nome e ele precisava ser honrado e ser respeitado. Por isso eu digo para você nesta hora, meu irmão, minha irmã, como o coração do homem ele é enganoso. Como nós precisamos pensar e repensar a nossa jornada. Às vezes nós nos sentimos fragilizados e por conta dessa fragilidade, um ar de piedade vem até nós. Mas na primeira oportunidade em que nós achamos que as coisas estão indo bem, nós estamos com um grande emprego, nós temos autossuficiência, nós estamos conquistando tudo aquilo que nós sonhávamos, nós acabamos por desmerecer aqueles que ainda estão na caminhada, aqueles que ainda estão crescendo, aqueles que ainda estão se desenvolvendo. O nosso coração precisa ser trabalhado por Deus. Nós precisamos olhar para dentro de nós, pedir a Deus muita graça, para que a gente não se envaideça com os nossos sucessos, com as nossas vitórias. Existem pessoas que se esquecem que até mesmo a salvação ela é graça de Deus. Ela é o que Deus nos oferta, nos concede, de forma imerecida. Efésios capítulo 2, versículos 8 em diante, nos diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não podemos nos gloriar. Nós precisamos entender que tudo que nós temos é graça de Deus, é bênção de Deus, é favor do Senhor para com a minha vida e para com a sua vida também.
Nós temos que deixar de lado toda arrogância, toda altivez de espírito e sermos profundamente humildes. Esses povos aqui, essas duas cidades, não ajudaram a Gideão. Depois sofreram a punição. Isso mostra para nós também que o povo do Senhor precisa ser solidário. Nosso povo precisa ser um povo cada vez mais com um coração na dor do outro, no sofrimento do outro. Nós precisamos ser assim. E aí, na sequência, o texto nos diz, veja comigo, versículo 18. Então perguntou a Zeba e Zalmuna. Versículo 18. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna, como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E aí qual foi a resposta? Eram como você, responderam. Cada um tinha o porte de um príncipe. Cada um tinha o porte de um príncipe. E Gideão prosseguiu. Aqueles homens eram meus irmãos, filhos da minha própria mãe. Filhos da minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. Uma coisa importante da gente frisar aqui, que a gente passa quase que despercebidamente por isso. A ira de Gideão era muito maior em relação a esses dois homens pelo fato deles terem assassinado a seu irmão do que propriamente pelo fato deles estarem oprimindo o povo do Senhor durante tantos anos. E aí ele diz que aqueles eram o quê? Meus irmãos. Então, na verdade, a sua ira se acendeu por uma questão muito maior de uma vingança familiar, que era algo muito comum naquele período. Esse era o seu maior desejo, era punir aqueles dois por aquilo que eles haviam feito em relação aos seus irmãos. E aí, irmãos, quando chega no versículo 20, o texto vai dizer, e Gideão voltou-se para Jéter. E Gideão voltou-se para Jéter. Quem era Jéter? Era o primogênito de Gideão, seu filho mais velho. E lhe disse, mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada. Ele era jovem, ele era moço, ele não teve coragem de fazer aquilo. Seria uma grande honra para ele ficar nos anais da história do povo de Israel como o jovem que desferiu o golpe fatal, que desferiu o golpe fatal sobre esses dois reis do povo midianita. Mas ele não tem coragem de fazê-lo. Ele era jovem. Quando chega no versículo 21, mas Zeba e Zalmuna disseram, venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. E aqui tem uma coisa muito interessante também. Se por um lado, para Jéter, seria uma grande honra se ele tivesse coragem matar esses dois, por outro lado, seria uma grande desonra para Zeba e Zalmuna se eles fossem mortos por um menino, por um jovem. Isso seria uma grande vergonha. Era assim que eles entendiam naquela época. Tanto um jovem, um neófito, como também uma mulher, eram coisas indesejáveis. Era uma morte muito triste, porque eles se sentiam apequenados quando isso acontecia. E aí o texto diz para nós, venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Irmãos, uma vitória tremenda. Gideão agora ele é elevado a uma posição de liderança na nação. Ele agora não é mais aquele que estava malhando o trigo no lagar por temor dos midianitas.
Ele agora é um campeão. Ele agora é um vencedor. Ele agora é um homem implacável. Ele agora também é um homem irado. Ele é um homem justiceiro. É um outro lado de Gideão que até então a gente não conhecia. A batalha não fez bem a ele. A vitória não fez bem, porque denunciou todo um lado negativo que havia em seu coração. Nós precisamos pensar, refletir um pouco sobre a nossa vida, trazendo isso para os dias atuais. Ter um profundo cuidado para que os nossos êxitos na vida, as posições que nós chegamos, que nada disso infle o nosso ser, a ponto de nós nos vangloriarmos das nossas vitórias, das nossas conquistas. Que Deus não permita que nós venhamos a nos desfazer das pessoas que ainda estão no trajeto, que ainda estão trabalhando, que ainda estão crescendo. Que esse sentimento não haja em nenhum de nós. Eu queria dizer para você uma coisa nesta noite. Todos nós que viemos de lares humildes, como a maioria do povo do Senhor, nós precisamos nos cuidar. Porque em muitos momentos é essa arrogância que impede que nós sejamos vasos extremamente usados por Deus. São sentimentos como esses que nos atrapalham na caminhada. Quando nós achamos que agora sim nós chegamos lá, nós temos uma situação de vida muito boa. E isso não é pecaminoso, mas isso deixa com que isso faz com que a gente se sinta profundamente altivo. E isso desagrada a Deus. Porque por mais que você seja competente, por mais que eu seja competente, tudo o que eu alcanço e você também, tudo aquilo que ainda nós iremos alcançar, são bênçãos da parte de Deus. E um dos grandes desafios, e um dos grandes problemas de muita gente, que na caminhada da fé fica pelo caminho, é justamente porque lhes falta humildade. A soberba ganha espaço, o coração se infla, e eles não entendem que o que eles tiveram até aqui foi Deus quem concedeu. E assim como subiram, eles caem também. E nós precisamos nutrir em nós um coração profundamente sensível, profundamente humilde, para que a gente sempre atribua a Deus a vitória pelas nossas conquistas. Que a gente sempre reconheça também aqueles que estão à nossa volta, nos ajudando e nos apoiando. Quantas pessoas dizem para nós assim: eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, porque eu sou um homem cumpridor dos meus deveres, eu sou um homem de bem, eu não devo nada a ninguém, eu não sou ex-nada, eu sou um homem correto e sempre fui, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus. Eu digo para essa gente que, infelizmente, eles estão profundamente enganados, que eles estão equivocados, e que, enquanto eles tiverem essa postura de achar que podem gerir a própria vida, gerenciar sua casa, sua caminhada, seus negócios, sem consultar a Deus e sem ter Deus no centro da sua vida, eles não conseguirão alcançar a revelação maravilhosa de Jesus Cristo. Porque quando o Espírito Santo vem em nossa vida, ele mostra para nós a nossa insignificância. Ele mostra para nós que o que nós temos, até mesmo as nossas melhores obras, elas já estão contaminadas pelo pecado. Nós precisamos de Deus. E é Deus que nos concede vitórias, sejam elas pequenas, sejam elas grandiosas. Foi assim com Gideão. E eu tenho certeza que foi assim também na sua vida, durante toda a sua vida até aqui. E o que eu mais quero, e eu sei que é o que você quer também, é sempre agradecer a Ele, porque a maior vitória já nos foi concedida, que foi a vitória sobre o pecado, sobre a morte. Foi a vitória de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição que proporcionaram a mim e a você a vida eterna, esse novo coração que nós temos hoje e uma nova maneira de ser, e que nós não sejamos jamais
contaminados pelo mesmo inimigo, que era muito maior do que os midianitas, que um dia atingiu o coração de Gideão. Na semana que vem, nós veremos, ainda de maneira mais clara, o desejo dele de ser reconhecido, de ser honrado, de ser valorizado, um lugar realmente de expoente dentro da nação de Israel. Vai ficar mais evidente na semana que vem. Mas, por hora, vamos parar por aqui. Mas que essa mensagem seja um grande alerta para que a gente comece bem e que a gente também termine bem, para que a gente continue a caminhar na dependência do Senhor, porque Ele é o nosso bem maior e todas as vitórias que nós alcançamos, nós só as alcançamos porque Ele é o centro da nossa vida. Ele é o Deus da nossa história. Que Deus abençoe a todos, rica e copiosamente, em nome de Jesus.